Fala turma, bora começar mais um vídeo aí do canal e hoje eu já vou começar mostrando o resultado, como vocês viram no título, que foi de R$ 121.000 em um dia, tá? Essa plataforma que eu tô mostrando pra vocês, ela se chama Last Link, beleza? Já faturei nela R$ 3 milhões. Na verdade foi um pouco menos do que isso daqui, né? Porque depois teve reembolso, chargeback e tal, aí chega em 2 milhões. E o ano desse faturamento, primeira vez que eu faturei mais de R$ 100.000 em um dia no Perpétuo, foi em outubro, foi aqui ó, dia 28 de outubro de 2024. Já tinha faturado mais do que isso antes, em 2022 e 2023, em um único dia, mas não era no Perpétuo, né? Era lançamento. Eu abri as vagas e abri o carrinho. Mas por que eu quero mostrar 2024? Justamente porque foi logo depois que eu comecei a entender o porquê esse anúncio tinha me dado tanto resultado. Isso aqui foi só um anúncio escalando. Na verdade, o anúncio mesmo deve ter me gerado esse que eu vou estar mostrando para vocês, o que eu entendi depois que eu cheguei nesse resultado. Aí depois eu repliquei isso em outras plataformas, né? Eu saí dessa plataforma aí que vocês estão vendo e usei outras aí. Mas o foco não vai ser isso, falando sobre essas plataformas, mas sim o que eu tive que fazer para gerar esse faturamento. Eu acredito que nessa época aí, em 2024, o produto mesmo, o anúncio mesmo, né, que me gerou esse faturamento, na verdade ele me gerou uns 115 mil por aí, tá? Isso aí depois foi logo depois de reembolso, depois de muita coisa. Então ele sozinho foi esse faturamento, uns 115, vai? Porque esse 121 mil aí, ele também teve um faturamento de outros anúncios que eu tava testando na época. E aí, olha, como é que foi o resultado dele? Em 24 de outubro, eu tava testando a oferta, eu comecei no dia 31 de... Aqui, ó. Comecei finalzinho de agosto, ó, 28 de agosto e tal, faturamento. Aí em setembro a gente começou a testar muito anúncio, eu tava saindo da... Eu tava voltando pra prática de VSL, que eu tava um tempo parado. Isso aqui foi com uma VSL que eu fiz, um vídeo de vendas. Era no nicho de renda extra aqui no Brasil. E aí, beleza. Aí eu fui entendendo, testando muito criativo, até que eu entendi um criativo que fez toda a diferença. Aí que foi. Aí logo depois comecei a testar ele, logo nos testes eu lembro disso, ó, já tava me gerando um resultado de 15 mil, constância, puf. Aí a gente foi pra 69 mil nesse dia. Isso eu lembro que foi tipo final de semana, sabe? Acho que foi tipo sexta-feira. Aí sábado, eu não tenho certeza se foi nessa época, nessa data. Mas aí, ó, foi 70 mil, 120 mil, 120 mil seguidos, 116 mil, 99 mil, 75 mil, enfim. E aí depois o meu faturamento caiu, como vocês estão vendo, o anúncio parou de dar certo, ele saturou e eu quis entender o que que fez aquele anúncio dar bom para eu replicar ele, pegar o que que tá bom nele e replicar. Eu repliquei em outras plataformas, mas aí eu saí da Last Link, tá vendo? Depois aqui, ó, comecei a cair o faturamento, às vezes foi algum teste ou outro para ver, testar a aprovação, porque cada get de pagamento tem uma aprovação diferente, né? De cartão de crédito, e isso impacta no faturamento. E eu tinha aqui, ó, 57,41% das minhas vendas eram no cartão de crédito. O ticket aqui era uns R$ 300 aproximadamente. Então isso impactava muito. Ou também se o cliente gerava um Pix, né? E na hora de pagar também, dependendo da plataforma, se não fosse uma plataforma muito boa, uma plataforma confiável, aparecia lá no banco dele assim: cuidado que pode ser fraude. Aí o cara não compra e me ferra, né? Mas enfim, eu quis mostrar o resultado para vocês aqui. Eu já faturei mais do que isso já depois, mas em um dia com outros anúncios, mas eu quero mostrar para vocês até para não assustar muito o faturamento, porque tem gente com crença limitante, que é meio ignorante e acha que é mentira, então eu já quis mostrar esse resultado. Não sou de mostrar resultado, mas às vezes eu acho que é válido sim, para já te desarmar, para você entender o que está por trás disso aqui, beleza? Então, eu quero mostrar para vocês aqui agora a anatomia de um anúncio que realmente converte, beleza? O que que faz o mercado parar, assistir e clicar no seu anúncio para entrar no seu funil e comprar seu produto, beleza? Vou dar uma ajustada aqui na tela para ficar numa boa qualidade para vocês, ó. Aqui, ó, filé. E bora pro conteúdo então. Só quis mostrar o resultado até agora, mas bora pro conteúdo, galera. Antes de tudo sobre esse número, igual eu disse, esse faturamento é de 2024, eu faço questão de te dizer isso. Foi numa plataforma que eu nem uso mais, era a única que existia para mim na época. Não mostro isso para te impressionar, mostro para provar o que eu vou te ensinar funciona, igual eu te disse, para te desarmar.
Não é para te assustar, o número é consequência do processo, não o ponto de partida, e o que importa não é o quanto, é o como. E como cabe em qualquer bolso, tá? O como ele cabe em qualquer bolso. Virada de chave, tá? O anúncio, ele não vende. O anúncio, ele qualifica, aquece e entrega a pessoa certa para a sua oferta. Quem tenta vender no anúncio, cansa. Quem usa o anúncio para selecionar e puxar para o perfil, escala. E oferta, né, igual eu já disse em outros vídeos também, é o que você vende. Anúncio é como a pessoa certa chega até ela. São peças da mesma máquina. A oferta e o anúncio tem que ter uma congruência. Eu vou falar um pouco mais disso pra frente aqui, mas você tem que ter uma congruência. Obviamente que o anúncio você não vai vender nele, você vai vender na sua oferta. O anúncio ele é apenas para trazer a pessoa que tem mais chance de comprar o seu produto. Por isso que ele tem que ter congruência. E isso aqui que eu vou estar mostrando, tá? Serve para qualquer funil. Então, antes que você pense, mas o meu caso é diferente, eu fiz isso daqui para VSL, igual foi aquele produto. Depois eu fiz isso para low ticket. Depois eu apliquei em empresas de outros segmentos. Outras pessoas que quiseram aprender comigo. E até amigos mesmo de outros segmentos eu ensinei para dropshipping, cara, e funcionou. Para agência também. Porque anúncio bom não é formato, é uma psicologia aplicada. Beleza? Eu até falo que se eu não trabalhasse com marketing digital, se eu não fosse empreendedor, eu ia ser psicólogo. Na verdade, não. Eu acho que eu ia estudar sobre a psicologia, mas não ia ser psicólogo, não. Eu ia entrar em alguma outra área aí, não sei. Não sei se eu gostaria de ficar ouvindo muita história triste, não. Sei lá também, né? Daqui a pouco eu vou ser cancelado. Dane-se, vamos voltar pro assunto aqui, vamos voltar pro conteúdo. O que muda é o destino do clique. O que decide acontece antes dele, beleza? Se tem gente do outro lado da tela, a anatomia é a mesma. Todo criativo, ele é composto por o hook, é os primeiros 3 segundos do seu anúncio, tá? Isso aqui são anúncios em vídeo, tá, pessoal? Aqui isso foi um anúncio em vídeo. Depois eu posso até mostrar esse anúncio para vocês, mas eu acredito que não é sobre o anúncio, mas sim principalmente sobre o que está por trás dele para vocês verem o que eu tive que aplicar depois para continuar mantendo o faturamento, para continuar escalando em outros nichos, outros segmentos. Os 3 primeiros segundos, muitas pessoas acham que é só para prender a atenção, né? Mas não é, eu vou explicar para vocês, ó. Então o anúncio ele é composto pelo hook, que é os 3 primeiros segundos dele. Ele tem um corpo de conscientização. Dentro desse corpo de conscientização, ele é desconstruído por identificação da dor, a virada e a prova. E no final do criativo, a gente tem um CTA, né, que é a chamada para ação. Um único próximo passo, claro, sem fricção. Então o hook não é para parar qualquer um, igual eu disse, não é só para você ter uma porcentagem alta de pessoas que estão vendo o seu anúncio pelos primeiros 3 segundos. Ele é para parar a sua persona. Depois, no final dessa oferta aqui, eu vou te fazer um convite, mas depois desse vídeo, eu vou te fazer um convite, mas assiste um vídeo de oferta que eu já fiz no meu canal. É um vídeo que eu falo que não é o produto que vende no digital. É isso, esse é o título do vídeo. E assiste ele porque eu falo um pouco sobre oferta. Você tem que... Cara, essa anatomia do anúncio aqui só vai funcionar se você entender a anatomia que eu uso para as minhas ofertas. Beleza? Então não é para parar qualquer um, é para parar a sua persona. Se o seu hook ele tiver 20%, né? A média que eu gosto de trabalhar aí, que eu falo que é bom e tal, que chama atenção, é 50%. Mas tem anúncio que vai ter um hook, às vezes, de 20% das pessoas que ficaram presas nos primeiros 3 segundos do seu anúncio e que vai escalar o seu anúncio. Por quê? O 20% é de um público muito qualificado, é de fato da sua persona. Então, a principal métrica que você sempre vai analisar é quanto que o seu criativo está vendendo, quanto que o seu anúncio está te gerando de ROAS, de resultado. Mas essas outras métricas é importante você dar uma analisada, porque às vezes se você ficar... Eu já vi caso de gente falar, não vou escalar esse anúncio meu porque ele tá com o hook baixo, mas o ROI tá lá no talo, entendeu? Então não faz sentido, mas isso é uma dúvida bem de iniciante, né? Corpo de conscientização é onde a atenção vira intenção, beleza? Então aquela atenção que você prendeu, que você puxou do seu lead nos primeiros 3 segundos da sua persona, né? Ela vai virar uma intenção agora, uma intenção para ela agir. Porque logo depois a gente faz o CTA, igual vocês estão vendo aí, e a gente vai entregar a pessoa certa para o funil fechar. Beleza? Então aqui não é para falar de preço. Esse anúncio eu não gosto de falar de preço, até no low ticket eu não falo de preço logo de cara. Eu gosto de simplesmente furar a bolha com o meu anúncio e conscientizar pro meu funil,
né? Já dá uma conscientizada, tira os curiosos, e todo mundo que clica em saber mais né? E vai pro meu funil, vai pra minha página, vai pra toda a minha estrutura, é um público muito mais qualificado. E isso é o que o público vê, tá? Mas não é isso que decide a conversão. Igual eu disse, o que decide a conversão, de fato, é a sua oferta. Todo anúncio, tá? Ele converte, ele tem 3 camadas. O que decide está por baixo. O anúncio, ele tem a embalagem tática, é uma vida útil curta, então você vai trocar isso aqui direto no seu anúncio, tá? Que é o quê? É o formato, ele é o papel de presente, a fadiga ataca aqui. Vou dar um exemplo. Anúncio de podcast, o cenário de podcast é uma embalagem tática. Agora, o ângulo criativo, que é uma vida útil média, né? Que aqui ele satura, mas demora um pouquinho mais para saturar. É a batalha da vez, é a lente emocional da história. Então, por exemplo, eu posso usar na embalagem tática do meu anúncio um cenário, né? Então, o cenário, os atores do anúncio, as pessoas que estão presentes, a edição, a música, o efeito sonoro, né? A trilha, a headline, a primeira, sabe? Esses detalhes, né, mais superficiais que podem ser feitos numa edição ou no cenário, né, mas não de fato aquilo que está sendo falado, nem às vezes aquilo que está sendo gesticulado, entra como uma embalagem tática. Agora, quando a gente olha para ângulo criativo, por exemplo, eu escalei muito, aquele anúncio que eu mostrei, o valor que eu mostrei para vocês, né, o faturamento, como é que era o anúncio? Era no formato de podcast, então a embalagem tática era no cenário de podcast, era no cenário com 2 atores, mas o ângulo criativo, qual que é o ângulo que a gente usou naquele anúncio? Ele foi de uma treta, então a gente fingiu uma treta. O que as pessoas querem ver nas redes sociais? Cara, elas querem ver a vida dos outros. E se você é alguém que ela não conhece, ela quer ver o seu pior. Essa é a verdade. Porque as pessoas, vamos supor, elas já cansaram de ver alguém ostentando só um corpo, ostentando só casa, só carro e tal. Ela tem que se identificar com você. Então, se você mostra se ferrando, é um fato curioso para ela querer saber mais sobre a sua vida, sobre você, o que você faz e tal. Então, a gente fez o ângulo criativo do quê? De uma treta. Então, era eu e o meu expert na época aí, hoje a gente não é mais sócio, mas era eu e ele tretando, fazendo assim, seu safado mentiroso, era um curso de renda extra, né, que a gente vendia, seu safado mentiroso, ele não sou safado não e tal, e o ângulo criativo era essa treta, e de fato era um curso que funcionava, né, mas as pessoas não davam muito valor pro curso porque era barato, igual vocês sabem, de R$300. E o princípio estratégico, que essa vida útil, ela é eterna, tá? É a verdade sobre a psique da sua persona, a base. Então, por exemplo, a gente vendia esse produto de renda extra e o princípio estratégico era a verdade sobre a psique da nossa persona. Quem que era a nossa persona? Era o cara cético, era o cara que não achava que dava pra ganhar dinheiro com a internet. Então, é a maioria das pessoas, né? Então, assim, mesmo que nunca tenha tentado nada, ela já tem um pé atrás de natureza porque já viu ou já ouviu alguém falando que se frustrou. Então, pô, precisaria de conscientizar muito bem. Então, o princípio estratégico era a nossa oferta, sabe? Porque o princípio estratégico, ele só mudava se a gente mudava a oferta. Aí sim a gente ia ter que pensar de uma outra embalagem tática, em um outro ângulo criativo desse anúncio, em um outro princípio estratégico, beleza? Então, vamos lá. Princípio estratégico. Nossa, eu já falei a maioria, né, daqui explicando, mas bom que a gente aprofunda ainda mais, ó. A base, ela é eterna. A verdade fundamental sobre a psique da sua persona, ele é o DNA da sua operação. Responde. Qual é a verdade central que governa a decisão dela? Dela quem? A sua persona. Tá? A persona é seu cliente ideal. Se você tentar falar com todo mundo, você não vai falar com ninguém. Tem que ter muito claro. Mas vamos embora. Você tem que ter muito claro para quem que você está vendendo. Se você tentar vender para todo mundo, você não vai vender para ninguém, não vai comunicar com ninguém. Esse princípio estratégico não é frase de marketing, é a lei física do seu universo que você está inserido aí. Exemplo. Validar o ceticismo de quem já se queimou, com lógica e não com hype. Igual eu disse, esse criativo que a gente fez era uma persona cética, é um mercado saturado, né? Na verdade, não saturado, sofisticado. Né? Saturado é se ele não vendesse mais, então ele tá sofisticado. Tem poucas pessoas que realmente fazem uma coisa com qualidade, tanto na parte da venda e do produto, né? Então, a gente tinha que ter uma lógica por trás, um argumento lógico de por que a nossa metodologia funcionava e tal. E isso era o nosso princípio estratégico.
Prova de fogo. Aí o que você tem que fazer, né? Antes de você realmente testar o anúncio, colocar ele para rodar, você tem que se perguntar: esse criativo mostra que eu entendo a desconfiança dela e resolvo a frustração específica? Se não, seu criativo ele morreu antes de nascer, antes de testar, beleza? A pirâmide é a camada 2. O ângulo criativo. Ele é o meio, a batalha da vez. O ângulo criativo é a lente, o gênero da história que aplica o princípio. Você tem que responder aí com seu ângulo criativo. Qual dor ou desejo é a porta de entrada desta vez? Beleza? Então vamos lá. Qual dor ou desejo é a porta de entrada desta vez? Então vou dar um exemplo. O princípio estratégico é aquele e tal, mas qual que é a dor da sua persona? Qual que é o desejo da sua persona, do seu cliente dos sonhos aí? Que você busca levar para a sua oferta. Porque a sua oferta ela tem uma comunicação clara, você não concorda comigo? Sua oferta, ela vai falar sobre as dores do seu cliente, sobre os desejos dele. Então você tem que usar uma dor ou um desejo com um ângulo criativo para ser a porta de entrada desta vez, entendeu? Os territórios, né, onde você vai inserir essa porta. É o cético traído, é o provedor em dívida, é o medo de ficar para trás, é o legado que ele quer ter, entende? Então, esses são alguns territórios como exemplo. O público, ele se acostuma. Essa rotação de ângulos mantém a mensagem fresca. Então, a mesma coisa que você diz, por exemplo, para a mesma pessoa, se ela... Vou dar um exemplo. Tem muita gente que acha que a oferta saturou, só que, cara, não é que saturou sua oferta. Tipo, se você realmente faz um estudo de mercado e tal, essa oferta que eu mostrei para vocês é que eu mostrei só na Last Link, né? Que a gente faturou aqueles 3 milhões e tal. Mas aquela mesma oferta nos gerou mais de 10 milhões de reais de faturamento em menos de 2 anos, com uma margem excelente, né, infoprodutos. Não vou dar muitos detalhes aqui, não gosto de ficar falando de faturamento porque, sei lá, me soa como guru da internet. Mas, cara, é uma oferta que não gerou muito resultado e eu tive que mudar a oferta, nada, só fiquei mudando anúncio. Então, eu vejo que eu tive prós e contras perante a isso, porque depois eu passei do prazo de validade, já era para ter mudado a oferta, eu não mudei, foquei só em anúncio, mas pelo lado bom, eu posso estar te mostrando tudo aquilo que eu consegui reviver uma oferta com os anúncios. Então é o seguinte, as pessoas elas viam os meus anúncios e apenas, sei lá, 2% clicavam no botão de Saiba Mais para ir para minha oferta. Sendo que eu prendi a atenção delas, da maioria, 50% dos primeiros 3 segundos. Então tinha muita gente que ficava até o último segundo do meu criativo, de 1 minuto, 1 minuto e meio, 2 minutos, e que eles não clicavam no botão de Saiba Mais. Ou até clicavam, ia para a página, não assistia e voltava para a rede social. Então, se eu não mudasse o meu ângulo, né, não teria, às vezes, a chance de eu impactar esse mesmo cliente que não foi... Ele teve interesse, mas por algum motivo ele não deu prosseguimento no meu funil, que depois ele poderia dar prosseguimento, né? E aí eu lembro até quando a gente começa a escalar demais, algumas pessoas começam a comentar: pô, Samuel não, né? Porque eu não aparecia, né? Só apareci em um anúncio específico, que foi esse, que eu me fingi de ator, né? Mas a galera, até a galera do digital, nossa, que anúncio foda, que anúncio bom, a galera tem isso, né, de ficar comentando. Mas o público se acostumou tanto, a gente escalou tanto, que o pessoal comentou: nossa, irmão, tá repetindo muito anúncio, troca aí, né? Mas era porque tava dando muita escala e tava até gerando resultado ainda. Só que depois a gente começou a trocar o ângulo e começou a de novo dar uma ressuscitada aí na oferta, beleza? Então por isso que eu disse aqui que o público ele vai se acostumando e essa rotação de ângulo mantém a mensagem fresca. Qual que é a prova de fogo, tá? Qual que é a pergunta que você tem que se fazer? Qual a emoção primária nos primeiros 15 segundos? Indignação, culpa, medo ou esperança, tá? Então, nos primeiros 15 segundos do seu anúncio, aqui não é nos primeiros 3 segundos, tá vendo? É os primeiros 15. Qual a emoção primária nos primeiros 15 segundos? É uma indignação, culpa ou medo ou esperança? Então você tem que ter essa resposta. Aí sim você está fazendo um bom ângulo criativo aí no seu anúncio. A embalagem tática é o topo, é o papel de presente. A execução é o cenário, é o formato, é o hook, a edição e a trilha também. A parte mais visível. Então, por exemplo, ó, vou dar um exemplo de que eu fiz, tá? Na prática. Para esse mesmo anúncio, eu fiz aquele anúncio, aquele foi de podcast que eu mostrei para vocês, no formato de podcast. Então a gente alugou um estúdio e tal. Aí depois a gente pegou a mesma coisa, literalmente a mesma cópia do que a gente estava dizendo
No podcast a gente fez na rua, uma abordagem. Você não é aquele cara da internet e tal. E aí a gente fez um hook de treta. Seu golpista da internet. Porque nossa persona, como era cética, ia ficar do meu lado, achando que eu ia estar desmascarando um golpista da internet. Depois esse golpista, né, ele me persuade, ele me mostra o porquê que ele não é mais um golpista, mais um do mesmo. E aí ele faz o CTA. E aí, como a persona estava do meu lado, ela dá a chance de clicar no botão de Saiba Mais também. Então, a gente fez isso na rua, né? A gente fez isso, aí depois a gente começou a colocar a família do Expert também para participar desses anúncios. Então a gente começou a abordar a família dele. Aí logo depois ele chegava como elemento surpresa. Então o Hulk, que era antes ele, na rua, depois começou a ser a família dele. Tá vendo? Só mudando a embalagem, tendo umas sacadas assim. E isso funciona para qualquer nicho. Eu já dei esse exemplo para pessoas de emagrecimento, sabe? Então, por exemplo, um exemplo de emagrecimento disso, tá? A pessoa aborda na rua falando: você não é aquela pessoa que fala que todo gordinho tinha que ser excluído do país? Uma coisa chocante, um Hulk, e pode prender a atenção da persona que é gordinha, entende? Então, e depois convence: não, eu não falei isso, não, eu falei foi isso daqui. Aí o cara que tá entrevistando, que tá abordando, fala: ah, eu entendi. E você tem alguma coisa para assistir, algum tutorial, alguma coisa? Aí, botão de Saiba Mais. Então, igual eu dei o exemplo aqui, ó. É a parte mais visível, né, e mais perecível. A fatiga técnica ataca aqui primeiro. Os cenários, tá? De exemplo, são podcasts, entrevistas de rua, conversa no carro, mini documentário. Então já fiz conversa no carro, que é fingindo um criativo de Uber, né? Então, por exemplo, é um motorista de aplicativo aqui. E aí, que seria a persona, um celular no painel, pegando de fundo uma outra pessoa. Então, um vídeo que às vezes poderia ser um corte. Eu tive essa sacada quando eu vi muitos vídeos do Boca de 09. Eu não lembro se foi essa sacada foi minha ou se foi de algum copywriter da minha empresa. Mas eu acredito que foi. É tudo junto, tá? Enfim, dane-se isso. Mas uma conversa no carro que aí a gente validou também, só que não teve tanta escala, porque a nossa persona não era motorista de aplicativo. Mas se fosse, né, um público com uma renda ainda um pouco menor do que a gente estava desejando na oferta, daria certo, daria liga. Então teve muita gente entrando na oferta, mas pelo fato de ser uma conversa no aplicativo, atraiu um público desqualificado para aquela oferta. Mas se fosse uma outra oferta, poderia dar bom. Também a gente já fez de mini documentário também, criativos assim, nesse tipo de cenário. Os hooks, né? São perguntas diretas, tensão narrativa, confissão chocante. Tem muita gente que acha que você só tem que se preocupar, né, nos primeiros 3 segundos do anúncio. Então, por exemplo, ao invés de já chegar falando a palavra principal que vai ser a isca para sua persona, eu vejo gente falando assim: opa, fala comigo aqui, você tem 1 minuto? Cara, já perdeu o seu hook. Seu hook já foi pra vala. Porque você tem que ser muito direto no seu hook. Você tem que ter o elemento visual, o elemento sonoro, sabe? Tudo para prender a atenção da sua persona. Então, eu vou dar um exemplo de um mentorado que ele estava fazendo um criativo para um produto de emagrecimento, na verdade, não de emagrecimento, mas para secar a barriga para as mulheres. Eu falei com ele: mano, aí era tipo assim, ele colocou um delay no texto para aparecer no criativo no primeiro segundo. Eu falei: irmão, tira esse delay, por que você tem que ter esse delay aí? É milissegundo a parada. É tipo assim, o cérebro, na hora, ele bate o olho e já vê se vai ficar ou não vai ficar. Entendeu? Então, essa demora pro texto aparecer, esse fade aí, cara, você tem que tirar, você tem que já deixar o texto de cara. O que você fala? Qual que é o benefício que você trata no seu produto? Né, que você quer? As mulheres com a barriga chapada? Então, de início do seu criativo, já tem que ter uma imagem de todo o tamanho de uma barriga chapada. Entendeu? Então, é isso. Beleza? Não vou falar muito mais dele não, senão ele vai até achar ruim aí. Mas o que a gente faz uma vez, a gente faz de novo. Por isso você tem que entender o porquê que dá resultado. Igual tem gente que me pergunta no Instagram: pô, Samuel, por que tem gente que valida uma oferta e depois não sabe por que validou? É porque valida uma oferta e depois não valida mais. É porque não sabe o porquê validou. Não entende o motivo por trás de por que dá certo. Esse anúncio aqui, vocês viram lá, eu tive faturamento, depois parou de dar certo. E aí chegou um certo dia, eu falei: mano, não é possível. Eu cheguei nesse faturamento aqui, deixa eu colocar todos os... Eu lembro, em 2 meses já tinha feito mais de 200 anúncios. Deixa eu ver todos os anúncios aqui, o que tá me dando resultado e todos os que não me deram resultado, porque principalmente olhando eles, eu vou ter mais clareza
do que eu não posso fazer nos meus próximos anúncios, né? E depois disso, eu vejo de novo que me deu certo. Com base nisso, aí foi pancada. Eu fazia, às vezes, 30 anúncios, 40 anúncios para acertar um, para acertar dois. Aí eu comecei a trabalhar menos, né? Gravando anúncio, editando, fazendo playbook para copywriter e tal. Com menos esforço para mais resultado. Porque eu sentei 2 dias a bunda na cadeira, fiquei analisando, nem foi 2 dias, um dia. E eu distorci o tempo. Aí eu fazia... ao invés de 40 criativos para acertar 2, eu fazia 10, mas muito mais preciso e acertava 3, acertava 4. Entende? Aí a outra energia que eu tinha poupado, né? Por conta disso, desse estudo, eu comecei a focar em gestão do meu time, da minha empresa, né? Enfim, estender meu funil de vendas, vender mais de uma vez para o mesmo cliente. Então, seria isso, tá? A prova de fogo aí seria para embalagem tática. Com o som desligado, os 3 primeiros segundos parecem conteúdo ou anúncio? Isso aqui é uma coisa interessante de estar falando também, porque além disso que eu te disse, né, que você tem que ter não só no efeito sonoro do seu anúncio, no visual, nada disso, mas até mesmo o formato, né, dessa embalagem tática não pode parecer um anúncio. Então, por exemplo, se tá todo mundo, como é que é um anúncio padrão? O que que faz parecer um anúncio? Sei lá, vai vender um curso de marketing digital, vai ficar mostrando as plaquinhas. Cara, todo mundo já mostra as plaquinhas, sabe? Então é a cara de fazer um anúncio. Isso é a cara de um anúncio. Gravar um vídeo olhando pra tela é a cara de um anúncio. Agora, formato de entrevista na rua, cenário de podcast, dificilmente você vê alguém fazendo um anúncio desse jeito. Na maioria das vezes é uma página de fofoca que tá espalhando o vídeo, ou é um corte daqueles clipadores, e não é anúncio, é de fato para só visualizar. Então, se você usa essa embalagem, você entra como um cavalo de Troia, entendeu? Com essa embalagem. Diagnóstico, tá? Sem pânico. Seu anúncio caiu, desce a pirâmide. Você vai olhar o topo primeiro. Headline ficou fraca? O hook cansou? O cenário saturou? 90% das vezes o problema está aqui. Aí você vai e troca a embalagem. Segundo, várias embalagens novas falharam? Aí você sobe um nível. O público se acostumou com o ângulo. Aí você rotaciona a sua batalha, igual eu disse, no ângulo criativo. Mas a base nunca vai se mexer. O princípio estratégico é a constituição. Nele você não se toca. Só toca se você mudar totalmente a sua oferta e a sua persona. Quase todo mundo só enxerga o topo e quem domina essa base escala. Beleza? E antes de gravar o seu anúncio, existem 3 erros que matam qualquer anúncio. É tentar vender tudo no anúncio, igual eu já tinha falado no início aí. O anúncio ele qualifica e entrega. Quem vende no anúncio cansa e queima verba. Gancho sobre você e não sobre ela. Você não tem que falar sobre você tem que falar sobre a sua persona. Então, por exemplo, vai criar um produto de renda extra. Eu já faturei, o meu método é X, ela não liga, sabe? Ela abre com a dor e desejo dela. Por isso que eu falei, coloca foto de uma barriga de todo tamanho, chapada, né, no início do vídeo, se for vender um produto de barriga. Se é de emagrecimento, cara, os primeiros 3 segundos tem que comunicar para sua persona, sabe? Não é sobre o seu método também. Ah, eu tenho um método que vai ativar o seu metabolismo. Cara, não, entende? Ela não quer saber do método, ela quer saber da dor dela, sabe? Ela quer, nos primeiros segundos, prender a atenção dela. Então, esse gancho, né, não é sobre você, é sobre ela, aquilo que ela quer, aquilo que ela deseja, aquilo que ela sofre. Então, o seu gancho tem que ter isso. Anúncio bonito que parece anúncio, tá? Cara, eu fazia esse mesmo anúncio de podcast, eu não coloquei uma trilha sonora de fundo, o primeiro que faturou muito. Não coloquei uma trilha sonora de fundo. É uma música, não coloquei nada disso. Era apenas o vídeo do podcast, as câmeras mudando pra mim e pro meu expert, a gente trocando uma ideia, dialogando, e uma headline. Depois a gente foi fazer uma variação desse mesmo anúncio. A gente pediu pro editor fazer uma edição mais profissional, porque a gente testa primeiro mais simples para ter uma rotação, né, para ser mais rápido a criação dos anúncios. Depois a gente pediu para ele fazer uma edição mais profissional. O anúncio com a edição profissional nos gerou, sei lá, uns 200, 300 mil de faturamento, mas só esse anúncio no geral nos tinha gerado aí aproximadamente mais de 1 milhão e poucos de reais, 1 milhão e 200, por aí que eu lembro. Então, assim, cara, anúncio bonito, que parece bonito, às vezes vai mais te atrapalhar do que te ajudar. Então, essa produção alta com cara de propaganda perde pro feito que parece conteúdo real, beleza? Então, com base nisso que eu te mostrei, agora você tem a anatomia e o anúncio ele leva a pessoa certa até a oferta certa.
E antes de você ir, se você ficou até aqui agora, né, eu quero te fazer um convite, como eu te disse no início do vídeo também, que é o seguinte, ó. Eu vou fazer uma imersão, tá? Quem me acompanha há mais tempo sabe que eu não tenho mentoria. Eu fiz uma mentoria individual para validar a metodologia, validou. A galera tá tendo resultado. E eu vou fazer uma imersão de R$ 47 no dia 12 e 13 de agosto, às 19 horas. 12 e 13 de agosto desse ano de 2026, tá? Não sei até quando esse vídeo vai ficar no ar. E logo depois dessa imersão de 2 dias de muito conteúdo intenso para você que ainda... eu vou tratar conteúdo iniciante, mas assim, eu vou fazer a ponte muito rápido pra gente ir pro avançado. Isso aqui que eu tô mostrando para vocês é só a embalagem também tática do que eu tenho para ensinar para vocês, beleza? Porque de fato o que eu vou estar mostrando é o que me gerou muito faturamento, enfim. Eu vou fazer essa imersão e no final dela eu vou abrir a mentoria. Então quem já me acompanha há mais tempo aí tá querendo essa mentoria, cara, entra na última lança, que é a minha imersão, que eu vou estar fazendo nessa data, porque lá eu vou dar a possibilidade e a chance de você se tornar um mentorado meu. Vai estar gravada essa imersão, mas eu já estou fazendo com antecedência para você participar ao vivo, porque eu não vou fazer escassez falsa, eu não vou fazer nada disso, cara. Eu só sei que eu estou fazendo isso daqui pelo meu propósito. De verdade, eu quero transbordar na vida de vocês. Eu não sei até quando eu vou ficar fazendo conteúdos relacionados ao mercado digital. Então eu vejo que eu preciso falar o quanto antes dessa mentoria, fazer essa mentoria quanto antes, porque eu acredito que não é só conteúdos do mercado digital e que eu preciso abordar no meu canal, enfim. Então, se você deseja, né, entrar nessa minha imersão, o que você vai fazer? Você vai preencher, você vai clicar, colocar seu celular aqui, né, a câmera no QR Code, ou também clicar no link que está na descrição do vídeo para você se inscrever. Eu fui falando aqui, deixei de passar algumas informações, né? Vamos lá, seguinte. O que vai ter nessa última lança, né? Eu vou explicar o porquê tudo que você tentou no digital não funcionou e a sequência exata até a sua primeira venda, tá? Igual eu te disse, é um conteúdo que vai te destravar se você é iniciante. E no dia 2 eu vou construir isso ao vivo na sua frente, mas assim, igual eu disse, no dia 1 eu vou já mostrar na prática como é que eu faria essa primeira venda e tal, e no dia 2 já seria um conteúdo mais avançado e no final eu vou abrir as vagas para minha mentoria em grupo, beleza? Já vou avisar com antecedência também pra galera achar que não vou entregar, fazer nenhum pitch lá dentro. Eu vou fazer sim, caramba. Eu trabalhei muito pra ter isso daqui, pô. Pra esse resultado, pra entender que eu tô construindo aqui, compartilhando com vocês. Igual eu disse, no final da imersão vai abrir as vagas da minha mentoria em grupo. E aí, se você tem um interesse, só colocar aqui, ó, sua câmera para esse QR Code, beleza? 12 e 13 de agosto, ó, já deixa na sua agenda aí, beleza? Na sua agenda, caramba. Quem comprar a imersão aí para participar, porque tá baratinho aí, né? E tirar a vaga de uma outra pessoa e não participar, meu irmão, eu vou colocar seu nome na caixa preta de todos os meus cursos, todos os meus métodos. Porque, pô, você vai tirar a vaga de uma outra pessoa se você não participar. Então, eu já tô passando com antecedência aqui pra você se programar, pra você mesmo entender que isso não é uma data comum. É a primeira e acredito que... Última vez eu não sei, mas relacionado ao mercado digital, de fato, um conteúdo prático ensinando vocês a ganharem dinheiro, eu não me vejo fazendo depois, beleza? E aí, depois que você comprar, tá? Você vai receber no WhatsApp e no seu e-mail o convite para o grupo oficial e lá que vai sair todas as informações da imersão e da mentoria depois que eu vou estar lançando, beleza? O link do checkout, igual eu deixei aqui no final, né? Aqui aqui embaixo no slide, ele também vai estar fixado na descrição do vídeo. Pessoal, é isso. Muito obrigado, tá? Por tudo que vocês vêm comentando também nos vídeos. Existe até uma estratégia da gente não agradecer, né? Pelos comentários, enfim. É vocês que precisam me agradecer, mas eu de fato quero agradecer vocês por estarem engajando, por estarem compartilhando a ideia de vocês nos comentários também. Porque isso é muito importante pra mim, pra saber que eu tô indo na direção certa, sabe? Que eu tô de fato cumprindo meu propósito, que de fato eu tô ajudando cada um de vocês. E quando eu comecei a me posicionar aqui na internet, a ideia era simplesmente eu ser um exemplo para as pessoas que trabalhavam comigo a produzirem conteúdo. Só que aí começou a dar muito certo. E eu falei, caramba, então eu preciso aparecer mais. E depois de 3 meses produzindo conteúdo, falando sobre marketing digital, finalmente eu vou abrir essa mentoria em grupo. E eu tô muito feliz, tô muito contente com tudo isso que vem acontecendo na minha vida. Eu vejo mesmo que foi Deus. E é isso, galera. Até o próximo vídeo aí. E não se esqueça dessa data,
preencha aí na inscrição, na imersão, faça sua inscrição, que eu vou te mandar mais informações aí assim que você se inscrever. Combinado? Tamo junto e até o próximo vídeo, hein? E se você gostou desse tipo de conteúdo, se gostou do que eu abordei aqui, não se esqueça de se inscrever, de dar o like, né? E dá o dislike também, mas faz alguma coisa aí pra eu saber se esse conteúdo realmente tá agregando pra você. Combinado? Até o próximo vídeo, minha turma.